aí, né? Probleminhas técnicos, mas depois vai ficar disponível a gravação e daí a gente promete que vai fazer uma edição aí mais ajeitadinha, tá? Mas então, continuando aqui, né, esse meu raciocínio com vocês. Então, eu falei, né, da questão do investimento na educação e cultura, na questão da ciência aberta, e agora, por último, na questão imperativo dos serviços sociais e culturais, né, que deve ser algo que a gente também tem que primar bastante. Em específico, para as apresentações, gente, eu usei uma palavra para cada uma das apresentações, né, que eu gostaria aqui só de dividir com vocês. Então, para a primeira apresentação, né, de coworking, eu queria retomar a questão das salas de leitura, né? A gente tinha salas de leitura na biblioteca, que era aquele lugar onde a gente se encontrava para estudar, trabalhar, fazer algumas coisas. Então, essa nova cara para isso, e isso que vocês mostraram hoje, poder agendar e tal, eu achei, assim, formidável, muito legal e implantável, né, com uma facilidade enorme em qualquer biblioteca que já tenha, por exemplo, salas de leitura, né, não um espaço necessariamente que chame de coworking. Markspace, gente, isso é algo que a gente também tem que parar para pensar. Algumas pessoas, elas têm uma falsa ideia de que, e isso é uma questão terminológica, eu acho que brasileira, de que estar ocioso, estar não fazendo nada, é um desperdício. Não, gente, o ócio, ele pode ser criativo. O ócio, ele também pode ser um lugar de cultura. Tá? Então, a gente também tem que primar em alguns lugares, a biblioteca não é diferente disso, ou qualquer outra unidade de formação, pelo ócio que vai nos ajudar com essa questão cultural, né? Com esse momento de diversão, com esse momento, inclusive para nos incentivar, um momento lúdico, muitas vezes, né? Para alguns, porque para alguns mexer com algumas ferramentas é um momento aí de diversão, de parar e tal, para outros é trabalho, mas para alguns não. A gente tem que pensar esses espaços como essa possibilidade também, né? E parar de ver ócio ou de ver esse momento de diversão, do lúdico, como alguma coisa, né, só infantilizada ou algo assim. Não é assim. Isso serve para crianças, serve para idosos e serve para adultos em idade de trabalho, tá? Nós precisamos desses momentos também, né? E às vezes a gente quer fazer em um lugar diferente do lugar que a gente trabalha, né? Justamente para... Então, super interessante. Streaming. Gente, estamos num cenário em que, né, é super necessário. Quem não sabia, quem não conhecia, aprendeu, ficou conhecendo, está usando, está fazendo. Então, a importância enorme disso, né? Bibliomosque. Gente, também, lindo. Aí, exatamente o que eu falei, serviços sociais, né? Ele passa por isso. Eu vi ali no chat a ideia de alguém da plateia falando, né, de pode até diminuir, de repente, a multa da biblioteca. Formidável, é isso mesmo. Daí, as formas que vai se usar esses pontos, isso, é isso. E, assim, as ideias vão bombando, né? Às vezes a gente cria e depois as pessoas vão dando ideias, em questão de implementar. Memória organizacional, importantíssimo também, né? Essa questão da identidade cultural e da preservação da memória institucional, da memória também científica, quando a gente fala de universidades, né? Super pertinente. E através de vídeos, claro, né? É um momento que a gente vive agora, é muito mais rico, né? Mas não podemos esquecer, claro, as questões documentais, mas é algo mais rico. E às vezes a gente quer ver a cara, quer ouvir a voz, né, daquele ex-reitor de muito tempo, às vezes alguém que nem partilha mais desse momento histórico que a gente está. E, por último, empregabilidade. Aí, claro, foi a apresentação do que eu chamo de minha área, né, serviço de referência na veia. Isso também momento atual, e eu sempre falo que, principalmente nas bibliotecas públicas, né, o serviço que atende a comunidade, que atende as pessoas, que atende o cidadão, ele tem que ser uma prioridade sempre, né? Qualquer atendimento, por mais simples que pareça. Então, o mural de vaga de emprego, eu costumava sempre dizer para os meus alunos, ele é necessário numa biblioteca pública. E essa fala, por último, né, ajudando nesse sentido, eu achei, assim, maravilhoso. Então, gente, o que eu queria mesmo, né, primeiro agradecer o Jordan por essa retomada, por me convidar para estar aqui, por me permitir encerrar a minha gestão aí com essa biblioteca linda, né, que foi. Eu quero também agradecer e aí parabenizar demais, né, esses alunos, né, que são meus alunos enquanto coordenadora do PPGNIF e que serão meus alunos a partir da semana que vem, numa disciplina aí que aí sim eu vou conhecer um a um, olho no olho,
e vai ser muito, muito legal. Já estou muito orgulhosa de vocês. É tua, Jardim. Obrigadão. Valeu, Lani. Muito obrigado mais uma vez pela tua fala, pela tua gentileza, pela tua contribuição. E que bom que tu gostou também. Tá? Tudo em prol do nosso PPG Info aí. Joia. Então, gente, dando sequência, naturalmente, nós chegamos aqui a quase 90 participantes, né, assistindo a live. Nós tivemos 2 que deixaram perguntas, então nós vamos cumprir a missão, nós vamos responder as perguntas aqui, porque o vídeo vai ficar disponível, talvez essas pessoas voltem, depois nós vamos editar o vídeo, né, e para que essas pessoas tenham as suas respostas, né. Eu deixei aqui também, gente, o link para avaliação, também convido aqueles que participaram do evento e que, eventualmente, por conta do problema técnico, não continuaram conosco, mesmo que vocês acessem depois, né, no tempo futuro, vai ficar disponível lá o link para o questionário para vocês responderem. E também deixo aqui o link do blog da biblioteca, né, Feira Biblioteca, porque na primeira edição era uma feira, como uma feira escolar, assim, uma feira de ciências, melhor dizendo. Então, feirabiblioteca.wordpress.com. Eu vou tentar colocar todos os materiais possíveis que foram trabalhados no dia de hoje dentro desse site, né? Portanto, repositório. E a última coisa, antes de responder as perguntas, eu gostaria de dizer, eu acho que não ficou talvez totalmente claro, que eu simplesmente atuei como uma pessoa de TI, né? Instalando os sistemas, mas toda a utilização dos softwares, a customização, a instalação dos plugins no WordPress, as personalizações foram feitas todas pelas pessoas que apresentaram, e não só para aqueles que apresentaram, mas para aqueles que também trabalharam engajados nos seus projetos. Então, o crédito é todo dos bibliotecários, né, que se aproximaram da tecnologia, e eu acho que essa também é uma das grandes missões minhas, de tentar diminuir esse gap, essa distância entre a biblioteconomia, a ciência da informação e as tecnologias. Eu acho que é uma das minhas contribuições. Então, vamos às perguntas. Eu anotei aqui 2 perguntas. Deixa eu abrir aqui. Então, as perguntas, a primeira foi da Núbia Nascimento. Desculpem, a primeira pergunta foi da Rosiane. A pergunta dela, ele também poderia ser um espaço em que as pessoas de baixa renda pudessem desenvolver seus serviços e transformá-los em renda? Essa foi uma pergunta feita para a equipe da Liliane, que apresentou sobre os makerspaces. Então, convido a Liliane a habilitar novamente a sua câmera e tentar articular a resposta. Nós temos apenas 2 perguntas, então vai ser bem rapidinho. Sim, inclusive houve, acho que 2 perguntas com esse mesmo sentido, e nós colocamos, né, como exemplo, inclusive, a Biblioteca Municipal Barreiros Filho, né, que desenvolve várias oficinas, né, de cerâmica açoriana, de renda de biro, pintura em tecido, artesanato de um modo geral. Então, o que é produzido, né, no espaço, né, que podemos considerar como makerspace, é convertido em renda, sim, para a família, para a comunidade, né, e também, além de manter a cultura viva, né, da comunidade. Então, inclusive, essa biblioteca, ela desenvolve a questão de oferecer, né, deixar disponível espaço para a questão de empregos, né? Então, a escola, ela, na verdade, ela desenvolve o movimento maker, né, mesmo sem se considerar como tal. Então, a gente até traz como sugestão que poderia incluir na própria gestão desses recursos, né, provenientes da comercialização desses produtos, dentro da política de uso, né, do makerspace. Então, sim, é possível desenvolver esse tipo de atividade, né, e a gente acredita muito nisso também. Ok, Liliane, muito obrigado. Inclusive é interessante porque tem um link direto, né, com o serviço do Igor também, de empregabilidade, né? Poderia existir uma via de mão dupla aí. Eventualmente, o serviço de orientação profissional também recomendar como uma alternativa o empreendedorismo e esse projeto de empreendimento ser desenvolvido utilizando espaço maker, né? Então, tem tudo a ver, né? A gente começar a pensar de maneira a sistematizar todos esses serviços. Então, muito obrigado pela resposta.
Agora eu convido ao Igor, né? A gente estava falando sobre empregabilidade, a pergunta da Núbia Nascimento, e ela diz o seguinte, Igor, na sua opinião, como será o futuro dos bibliotecários que não têm muita familiaridade com as tecnologias? Quais os serviços da biblioteca poderão ser aprimorados por esses profissionais? Está contigo, Igor. Olá, novamente. Então, respondendo a Núbia, talvez o bibliotecário, aproximando de outros profissionais, se ele está dentro de uma prefeitura, então ele fazer o contato com o pessoal da TI, do suporte, ir atrás de outras áreas da instituição ao qual ele está lotado. Lembrando que a biblioteca ela sempre está subordinada ou a um órgão público ou a um órgão privado, desde uma escola até mesmo as bibliotecas. Talvez o que vai ser um pouco mais complicado são bibliotecas comunitárias, que nem sempre têm o apoio do município e elas precisam captar recursos de outros meios. Mas, para isso, utilizando as mídias, as redes sociais, chamando voluntários, conversando com as universidades, com os cursos universitários, o bibliotecário sendo um disseminador e indo atrás de pessoas que trabalham com isso, como fazendo contato com o coordenador do curso de uma universidade, conversando com grupos de pesquisa. Então, o bibliotecário ele tem esse papel de intermediário, de ponte entre quem sabe fazer e quem realmente precisa dessa informação. Então, nós, bibliotecários, realmente podemos sim ser essa ponte, e os bibliotecários que não utilizam a tecnologia vai simplesmente ter um suporte muito importante. Então, o bibliotecário não precisa dominar a tecnologia, como no caso e exemplo dessa ferramenta que nós criamos, o nosso suporte de TI foi o professor Jordan. Então, nós executamos algo, mas nós não instalamos, nós não fizemos a parte estrutural, porque nós não temos essa competência, nós não temos esses conhecimentos. Mas o bibliotecário, com diálogo, com uma boa comunicação com o pessoal da TI, ele consegue sim desenvolver ferramentas muito importantes nesse sentido. E na outra parte, de quais serviços a biblioteca pode inovar? Em todos. Literalmente em todos os serviços. Porque da mesma maneira que eu estou apresentando um portal de capacitação, esse portal ele pode ser híbrido. Ele pode ter um espaço físico dentro da biblioteca com capacitação e ele pode ter um serviço de referência virtual. Nada impede que esse serviço seja agregado, que esse serviço seja aprimorado, maximizado. Como exemplo da Biblioteca Pública de Nova York, a biblioteca também pode ter um bazar ali dentro de roupas, ela pode fazer um empréstimo, principalmente agora, no mundo de hoje, com a Biblioteca das Coisas, que está presente e vivo na nossa realidade. Então, por que a biblioteca hoje em dia não pode ter material extra que vai auxiliar a pessoa? Nem sempre a pessoa que está precisando, que está numa comunidade, que está num lugar carente, tem uma roupa para ir numa entrevista. A pessoa nem sempre tem uma pasta para ir numa entrevista, nem sempre ela consegue estar apresentável. Então, a biblioteca pode emprestar essas roupas, a biblioteca pode doar roupas também. Então, assim, a biblioteca ela pode tudo. A biblioteca hoje em dia pode inovar, tirando estante, tirando o livro que está ali que não tem empréstimo. O bibliotecário ele tem que parar de ter medo de fazer o remanejamento do acervo. Ele tem que fazer o descarte, ele tem que fazer a seleção e ter, hoje em dia, coleções que realmente são emprestadas. Então, aquilo não é emprestado, monta uma rede, remaneja livro, descarta, faz o que for, mas a biblioteca ela precisa estar viva, ela precisa de espaços realmente funcionais,
impressoras 3D, a biblioteca, eu não tenho recurso, vai atrás, capta recurso, mostra que aquela biblioteca está viva, mostra para a prefeitura, mostra para os governantes. Somente assim nós vamos ter uma classe bibliotecária unida, nós vamos ter valor enquanto profissional. Então, o profissional ele precisa saber se vender. No relatório da Biblioteca Padrão Ouro do sul da Austrália, simplesmente eles estavam falando que se o bibliotecário for proativo e se o bibliotecário for um profissional que vai estar ali sendo exemplo para os demais profissionais, a equipe política vai começar a olhar diferente para esses profissionais e vai estar valorizando. Então, somente assim nós vamos conseguir o nosso espaço tão sonhado dentro das bibliotecas públicas brasileiras. Somente assim nós seremos profissionais valorizados, respeitados e com voz ativa. Nós precisamos, sim, defender a democracia, nós somos centro do conhecimento, nós precisamos estar vivos e presentes, com bibliotecas modernas, com serviços inovadores. Então, nós, hoje em dia, não lidamos com materiais impressos, acervos somente físicos. Nós lidamos com informação e vamos fazer jus a essa informação. Então, proatividade, compromisso e respeito com os usuários. Então, é com essas atitudes que a classe bibliotecária, nós bibliotecários, vamos conseguir que as bibliotecas sobrevivam no século XXI. E eu espero ter respondido a essa pergunta e eu conto com todos os bibliotecários do país para esse trabalho, essa inovação. Então, nós, juntos e unidos, vamos mudar a realidade das bibliotecas públicas e comunitárias no país. Obrigado. Pô, Igor, nada melhor ouvir isso de um bibliotecário, né? Eu já ouvi algumas vezes, mas assim, não colocaria nenhuma e nem retiraria nenhuma das palavras que tu falaste. Eu acho que o teu sentimento eu assino embaixo, eu acho que é por aí mesmo. Eu falei no meu discurso, né? Eu acredito na criação de fatos, né? Então, o importante é criar os fatos, né? O resultado, a consequência disso, sem dúvida nenhuma, vai ser a transformação que a gente, no dia de hoje, na manhã de hoje, a gente tentou mostrar esse processo que está acontecendo e que os bibliotecários, especialmente quem está no front, né, precisa perceber isso e precisa interferir nesse processo, né, de maneira proativa, como o Igor muito bem falou. As coisas não estão distantes, né? É só uma questão de saber usar bem os recursos, né? Os recursos, eles existem e a gente precisa usar os recursos. A palavra-chave, eu acho que para o sucesso, para a coisa começar a acontecer, para que essa engrenagem comece a girar, naqueles lugares onde ainda não começou, é o engajamento, é o envolvimento das pessoas e da comunidade que usa o espaço da biblioteca. Então, eu espero que todos tenham gostado. Infelizmente, a gente teve os probleminhas técnicos ali, mas eu acho que a maior mensagem, a maior parte da mensagem a gente conseguiu passar. Depois o vídeo, num tempo futuro, também espero que ajude e de alguma forma sirva para reflexão e, enfim. Conte conosco, conte com o PPG Info, contem com a UDESC e fica o convite também, mais uma vez, né, para aqueles que quiserem fazer um mestrado profissional. Nós estamos de braços abertos aí nos nossos processos seletivos. Muito obrigado e até a próxima biblioteca, quem sabe aí espero que seja em 2021. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez a todos que participaram do evento, que nos escutaram e as pessoas, né, os alunos que trabalharam incansavelmente para que a coisa acontecesse. E especial também, né, para o Dego, o Dego que está comandando, o nosso DJ, né, que está comandando toda a estrutura de tecnologia, a transmissão online, né, o Dego é bibliotecário. O Dego é bibliotecário. Tá joia? Um abraço a todos, então. Até a próxima, gente. Valeu.